Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o detetive dobrador de ar, parte 6. Capítulo 49. Akashi estava de pé em frente a uma enorme multidão no palco com uma expressão séria e inexpressiva no rosto. Ele não queria estar aqui. Afinal, ele não estava ali por motivos de carreira. Mas ele ia receber uma medalha de honra. Aparentemente, a notícia de que ele havia capturado um assassino em série que ninguém esperava foi uma grande notícia. Eles ligaram o homem a muitos dos crimes e encontraram vários corpos enterrados em seu quintal. E como Akashi tinha uma patente superior à de detetive, ele pôde levar a maior parte do crédito pela operação. E assim seu nome tomou conta dos noticiários, e as autoridades da cidade exigiram que lhe fosse concedida uma medalha. Para as próximas votações, certo? Pensou Akashi. Se eles acham que vou ser policial a vida toda, estão enganados. No momento em que eu lavar todo o meu dinheiro e conseguir uma renda estável lá fora, eu saio. Além disso, a experiência que estou ganhando hoje em dia é insignificante. É graças a amigos como Tahorlaw que estou subindo de nível. Pensando em Tahorlaw, sua pessoa favorita recente. Bem, ele merecia esse título. Em sua história, Tahorlaw ajudou Akashi a conseguir quase 10 milhões de yuans. Ajudou-o a subir 8 níveis no total, mesmo quando era difícil subir de nível. E mais importante, ele estava servindo de isca e refém para o bem dele. Onde você pode encontrar um bom político como ele? Ao contrário dos políticos que o obrigaram a receber uma medalha. Akashi suspirou frustrado quando um homem mais velho se aproximou e colocou uma medalha em seu traje. Forçando o rosto a permanecer impassível, Akashi fez uma saudação militar. Por favor, não me peçam para dizer uma palavra. Não me peçam para dizer uma palavra. Akashi, por que você não fala com seus colegas policiais? Disse o mesmo senhor enquanto estava ao lado do microfone. Nem mesmo desculpas como minha garganta está inflamada funcionariam, já que eles tinham dominadores de água. Não estou com vontade, disse Akashi. Vamos lá, só uma palavrinha, não seja tímido, disse o diretor, convidando Akashi a ficar em frente ao microfone. Tudo bem. Akashi suspirou e saiu caminhando a contragosto. Os outros tinham a mesma expressão de tédio no rosto, com exceção daqueles policiais novatos. Talvez fosse uma boa oportunidade para divulgar seu negócio. A cidade está segura novamente graças ao nosso esforço. E porque desta vez pegamos um peixe grande, disse Akashi. E como alguns de vocês podem ou não saber, eu tenho um negócio. Boas notícias. Abri um bar. O diretor tentou afastar Akashi do microfone. Mas Akashi se manteve firme, contrariando os desejos do diretor. E para celebrar essa dupla conquista, estou dando a todos neste departamento um desconto de 70%, qualquer pessoa com crachá. E após seu discurso, os alunos mais velhos aplaudiram ruidosamente. Tis, este não é lugar para fazer marketing, disse o diretor com um olhar fulminante. Não fui eu que insisti para que eu abrisse a boca, respondeu Akashi, dando-lhe um tapinha no ombro. A culpa é de quem decidiu que isso aconteceria. Então ele saiu, encontrando-se com a chefe, que simplesmente balançou a cabeça, suspirou e depois sorriu. Você deveria fingir estar um pouco feliz, disse ela. Isso significa que o caminho para a promoção pode ser muito fácil. Como sargento de 20 anos, Akashi balançou a cabeça. Aposto que vai demorar muito até eu ter a chance de me tornar tenente. Mesmo assim, não sei se ainda quero ser policial. Ela franziu a testa. Não me diga que você quer desistir. Agora não, mas ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Akashi deu de ombros. Se ele fizesse fortuna ou conseguisse uma fonte de renda melhor, ele aceitaria. Além disso, lidar com cadáveres por muito tempo não era saudável. Mas se houvesse um assassino em série, ele faria o trabalho de graça, por motivos pessoais. Como se eu fosse abandonar meu melhor oficial, disse Lin, dando-lhe um tapinha no ombro, e estou falando sério. De alguma forma, o tapinha no ombro dela e o sorriso fizeram com que ele se lembrasse de um meme de sua vida anterior. Eu não estou ferrado, estou? Perguntou ele. Bem, não por agora, disse ela. Que bom ouvir isso, suspirou Akashi, aliviado. Enfim, o que você pretende fazer hoje à noite? Ela perguntou. Estou bastante ocupado, respondeu ele. Tenho uma visita. Uma convidada? Ela respondeu. Um velho amigo meu, disse ele, sabe, ele percorreu uma longa distância para me encontrar. Então deve ser um bom amigo. Ele me ajudou muito. Isso é uma boa notícia. Akashi estava em um novo lugar alugado, um galpão nos arredores da cidade. Ele desenrolou uma toalha, revelando uma tortila. Colocou carne moída, molho de queijo e batatas fritas, enrolou-a e a cozinhou no fogão. Você tem muita sorte, disse ele. Você vai provar tacos franceses. Atrás de Akashi, acorrentado à parede, estava Tahorlaw. Ele já havia se curado e agora estava em um quarto trancado. Que sorte a sua estar acorrentado, disse Tahorlaw com um tom inexpressivo, sentado em um colchão e encarando Akashi. Quanta estupidez você precisa ter para acreditar nisso? Qual é? Não use essa linguagem chula, sua vadia, respondeu Akashi, virando os tacos. Afinal, somos bons amigos. Tis. Tahorlaw estalou a língua. Mas o cheiro invadiu seu nariz, e ele estava faminto por estar se recuperando dos danos supersônicos causados aos seus órgãos. Depois de comer, fique à vontade para me atacar quando quiser, disse Akashi, tirando os tacos da chapa e cortando-os ao meio. Ele os colocou em um prato e com uma taça de vinho na mão caminhou até Tahorlaw. Você deve ter algum gás venenoso preparado, disse Tahorlaw, olhando para o prato, e espera que eu coma isso depois de ter sido envenenado 2 vezes por você? Você prefere salada? Perguntou Akashi. Tahorlaw olhou para a refeição e disse, que prato estranho.
Eu só como refeições requintadas. Você é um nativo do Polo Sul. Seu povo come peixe seco. Não se esqueça de suas origens, disse Akashi, pegando o papel moeda e levando-o perto da boca. Tahorlo estendeu a mão, usando dobra de sangue para impedir Akashi. Em seguida, agarrou a comida e começou a comê-la como se estivesse faminto há centenas de anos. Akashi riu, pegou outro wrap e comeu. Ele queria que Tahorlo pensasse que ele estaria em sua melhor forma por um motivo. Se Tahorlo o atacasse depois de se recuperar, Akashi poderia acabar com ele novamente. E então, ele adquiriria uma quantidade considerável de experiência. É assim que os agricultores costumam chamar o cultivo dos seus alimentos. O que é isso? Exclamou Tahorlo surpreso. Nunca em sua vida havia provado um prato como aquele. Um prato de outro mundo, disse Akashi, sentindo orgulho ao ver aquela reação de um inimigo que o odiava. Ele mesmo havia preparado a maioria dos ingredientes. Até mesmo o molho, que incluía iogurte grego, que ainda não existia neste mundo, pois a Grécia ainda não existia. O mesmo valia para as batatas fritas. Tahorlo o devorou em menos de 5 minutos. Então, o que vai acontecer agora? Perguntou ele. Nada demais, disse Akashi, vou te alimentar, te colocar para dormir e ir embora. O quê? Disse Tahorlo. Fique à vontade para me atacar novamente, convidou Akashi. De qualquer forma, você vai dormir. Akashi tirou uma vacina do bolso. Ele pegou alguns remédios na sala de provas meios legais. Acredite nele. E se eu quisesse urinar ou defecar? Disse Tahorlo. As correntes são compridas o suficiente para o banheiro, respondeu Akashi. Não há nada além de um buraco profundo ali, disse Tahorlo. Ah, então você quer que eu dê ao meu refém, que consegue controlar a água, um vaso sanitário cheio de água? Respondeu Akashi. Aconselho você a me deixar ir antes que se arrependa disso, advertiu Tahorlo. Blá, blá. Akashi estendeu a mão para Tahorlo. Este último moveu a mão rapidamente, fazendo com que a mão de Akashi se movesse contra sua vontade em direção ao seu próprio corpo. A outra mão de Akashi estalou os dedos, produzindo um som alto e forte que atingiu os ouvidos de Tahorlo como um grave ensurdecedor, fazendo o mundo girar para ele. Você perderia o equilíbrio se eu desse um peteleco perto da sua orelha, disse Akashi enquanto Tahorlo caía para trás, e então, ele o injetou no pescoço. Te vejo amanhã. Vai se fuder, disse Tahorlo antes de adormecer. Akashi se levantou e murmurou. Será que seu irmão recebeu meu bilhete? Os homens dele já deveriam tê-lo entregado a ele. Capítulo 50. Nas ruas da Cidade República, pessoas comuns, honestas e trabalhadoras, se manifestavam aos gritos, erguendo cartazes que demonstravam sua indignação contra o sistema injusto, exigindo que todos fossem tratados igualmente, corruptos ou não. Neste mundo, os dobradores têm muitas vantagens. Eles foram os primeiros a conseguir emprego, seja na polícia, na medicina ou em muitas outras áreas. A prioridade sempre foi deles. Eles também receberam um salário maior, sem falar em quantos deles estavam formando tríades para intimidar pessoas comuns, roubar seu dinheiro e às vezes tirar suas vidas. Isso deixou muita gente frustrada e agora, um homem mascarado prometia igualdade a eles. Tudo o que precisavam fazer era acreditar nele e levantar suas vozes. Eles desenvolveram armas. Aprenderam um tipo de arte marcial capaz de derrubar qualquer dobrador de joelhos. E tudo o que restava agora era conquistar a cidade e depois, o mundo. O homem que teve essa visão estava olhando para seus seguidores de uma janela. Tudo deveria ter ocorrido conforme o planejado. Tudo estava correndo bem. Mas, Tahorlo não havia concluído sua missão. Não só isso, como nem sequer havia retornado. A agência Daily, que financiava toda a empresa Sato para a produção em massa de armas, agora exigia que eles trouxessem Akashi. Se não o fizessem, mesmo que tivessem sucesso, ficariam endividados. Amon aprenderá em sua vida que por mais poderoso que se seja, não se pode mudar a engrenagem da economia, como a dívida funciona e como o dinheiro funciona. E é melhor não mexer com isso, a menos que se queira que o dinheiro valha menos do que o papel usado para criá-lo. Mas se eu a sequestrasse e apagasse qualquer vestígio de seu envolvimento com os igualitários, isso não seria considerado roubo. E nenhum mal aconteceria ao mundo perfeito que estou construindo? Pensou Amon. Entrou um jovem de chapéu. Era um escoteiro. Senhor, exclamou o menino, o senhor Tahorlo desapareceu. Eu sei disso também, disse Amon. Mas enquanto procurávamos no local onde ele desapareceu, encontramos um bilhete, disse ele, aproximando-se de Amon e entregando-lhe um envelope. Acreditamos que seja do dobrador de ar. Você leu? Perguntou Amon. Não, senhor, respondeu ele, a política está além das minhas capacidades. Bom menino, disse Amon. O menino se virou e foi embora. Amon olhou para o envelope. Dizia para Amon, para o homem por trás da máscara. E aí? Sou eu, o único e inigualável. Slim Shade, você pode estar se perguntando o que essa palavra significa. Não significa nada além de adicionar um ritmo. Brincadeiras à parte. Como existe a possibilidade de alguém além de você ler isso, tive que dar um toque um pouco engraçado. Ao ler apenas 2 linhas, Amon sentiu vontade de jogar a carta fora. Mas parecia que o dobrador de ar fez isso de propósito por um bom motivo. Acredito que o criminoso que você libertou, Tahorlo, lhe disse que eu sabia parte do passado dele. Mas ele não lhe contou toda a verdade. Aquele dobrador de sangue tinha um irmão. Como você pode ver, Yakone teve 2 filhos. A essa altura, você já deve ter entendido a primeira frase. O rosto por trás da máscara abriu bem os olhos, quase arregalando-os.
Akashi sabia sobre Tahorlo e Amon o tempo todo. Mesmo assim, entregou-lhe este bilhete escrevendo de uma forma que ninguém entenderia que Amon era aquele irmão, exceto o próprio Amon. Akashi parecia ter uma mensagem para ele. Eu estava disposto a deixar vocês fazerem o que quisessem. Construir poder político, tomar a dobra das pessoas e tudo mais. Mas como vocês podem ver, a questão entre mim e o reino da terra é pessoal. E se vocês interferirem em meus assuntos pessoais, isso é algo pessoal entre nós dois. O dinheiro que ela te deu para o financiamento, eu quero pelo menos 50 milhões. Ou então você poderá nunca mais ver seu irmão. Dizer que aquele homem era ultrajante seria um eufemismo. Ele estava exigindo dinheiro pelo sequestro de Tahorlo, mas não era isso que preocupava Amon. O que o motivou foi que ele conseguiu derrotar Tahorlo, que era um dobrador de sangue. Mas isso não fazia sentido. Akashi não era um dobrador de sangue mais poderoso, nem era o avatar capaz de resistir à dobra de sangue. Ele tem uma ajudante secreta. A avatar Korra deve tê-lo ajudado a derrotar Tahorlo. Afinal, ela é sua aluna, pensou Amon, já que havia investigado Korra. O fato de ela ser sua aluna de dobra de ar não era segredo. Se ele tivesse outros policiais escondidos para ele, eles teriam levado Tahorlo de volta para a delegacia. Mas para Korra derrotar Tahorlo em um confronto direto, ela deve ter dominado o estado avatar. Mas duvido, já que ela ainda está aprendendo sobre ele. Amon começou a considerar todas as opções, das mais prováveis às menos prováveis, contanto que parecessem lógicas. Mas para Akashi derrotar Tahorlo em um confronto direto seria ilógico demais e difícil de acreditar. Só havia uma maneira, e era recorrer à ajuda externa, uma que a polícia desconhecia. Pode parecer estranho dizer que Akashi sabia que Tahorlo viria atrás dele, mas esse homem era o mesmo que arquitetou um plano perfeito para derrubar um dobrador de sangue, encurralá-lo e fazer Tahorlo perder a compostura. Ele era o mesmo homem que revelou a verdade por trás de Tahorlo, seu pai, e da Rainha da Terra. E ele era o único homem que sabia da verdadeira identidade de Amon. Sua inteligência parecia assustadora demais para não considerarmos a possibilidade de ele ter previsto a vinda de Tahorlo atrás dele. Bem, ele era o mesmo homem que desapareceu ao saber que Tahorlo havia escapado da prisão, e foi o mesmo que planejou tudo isso desde o início. Nesse caso, era melhor fazer o que menos se esperava. Um grupo de homens entrou em seu escritório. Senhor Amon, o que faremos em relação a Akashi? Os Daily estão nos pressionando cada vez mais. Amon ouviu suas queixas. Ele disse calmamente, deixem Tahorlo e Akashi de lado por enquanto. Prossigam de acordo com o plano. Sequestrar o avatar. Como desejar, respondeu o seguidor. Capítulo 51. Que droga, eu faço promessas nos meus dias de folga, e meu barman está doente. Akashi, com a mão no bolso, entrou na arena de Prodobra, pensando em todos os seus problemas. O menor deles era o que ele murmurava. Mas em vez de ir para as arquibancadas, ele foi para a área de treinamento. E sim, ele teve que pagar uma taxa. Embora não fosse algo tão importante, ele tinha que comparecer. Afinal, ele havia prometido a Korra que viria. Isso, e o fato de ela ter insinuado que contatava os avatares enquanto meditava, o que significava que ela estava perto de ativar o estado avatar à vontade. Para isso, Akashi precisava estar por perto para monitorá-la e verificar se seu treinamento mental estava indo bem. Mas por enquanto, ela parecia estar se saindo bem sozinha. Se havia alguém na cidade que estava se saindo melhor do que ela, esse alguém era Tahorlo. Contrariando as expectativas de Akashi de que Tahorlo o atacasse, tentando se libertar, este simplesmente relaxou e apreciou todos os pratos que Akashi preparava para ele. Seu favorito era batata frita com diferentes molhos. Vou obrigá-lo a beber vodka no dia mais quente deste verão, pensou Akashi. A vantagem desse mundo era que eles priorizavam o cultivo de outros grãos em vez de batatas, o que significava que elas estavam baratas por enquanto, permitindo que Akashi fermentasse vodka e criasse uma boa oportunidade de negócio. Isso, e abrir uma lanchonete parecia uma boa ideia, contanto que ele comprasse terras e as cultivasse com batatas, é claro. Akashi, gritou uma voz. Virando a cabeça, ele viu Korra entre os vários campos de treinamento. Era incrível ver quanta gente estava ali, praticando suas dobras e tudo mais. Quem construiu aquela arena não estava apenas explorando o público e os patrocinadores, mas também os jogadores. Deve ser bom estar do outro lado do capitalismo. Ei, respondeu ele calmamente. Vejo que você chegou a tempo, disse ela. Minha equipe está na sala de espera. E? Akashi respondeu com uma expressão apática, tentando se lembrar por que tinha vindo até ali. Em que ele estava pensando mesmo? Batatas? Nossa, tanta coisa passando pela cabeça dele que começou a ficar confuso. Suspirando, ela disse, vamos conhecê-los. Akashi percebeu que algo estava errado com Korra, mas ela parecia estar disfarçando muito bem. Foi apenas um palpite dele. Está tudo bem? Perguntou ele, seguindo-a. Ela respondeu com um sorriso forçado. Por que não estaria tudo bem? Como está o seu progresso no treinamento? Perguntou ele, pensando que poderia estar relacionado. É mais uma forma de me acalmar agora, respondeu ela. Enfim, vamos parar com o interrogatório. Seguindo sua intuição, ele soube que ela estava dizendo a verdade. Interrogatório? Akashi arqueou uma sobrancelha. Desde quando se pode interrogar o avatar? Estou só brincando com você. Ela deu uma cotovelada na costela dele. Cutucando com o cotovelo nas costelas, parecia que ela estava se sentindo à vontade o suficiente para começar a ultrapassar limites. Bem, contanto que você esteja bem, respondeu Akashi, seguindo-a.
Ela abriu a porta de uma sala que parecia pertencer à sua equipe, o Furão Vermelho. Eles têm o próprio quarto, pensou ele, mas não lhe pareceu estranho, já que profissionais costumam ter seus próprios vestiários. Eles só tinham que pagar o aluguel. Ao entrar, Akashi conseguiu avistar 3 pessoas. Finalmente você chegou, disse um rapaz alto de cabelos negros friamente. Vamos lá, Mako. Ainda temos bastante tempo antes da nossa luta, respondeu um garoto mais baixo, de olhos verdes. No entanto, ele parecia ter um físico bastante forte e musculoso, o que o tornava um frequentador assíduo de academia. Eu não queria me distrair, respondeu Mako. Se é assim, por que trouxe sua namorada? Respondeu o rapaz mais jovem. Num canto estava uma linda garota alta de cabelos negros, olhos verdes e uma figura esbelta, porém curvilínea. Isso é diferente. Como? Ela é nossa patrocinadora. Pessoal, gritou Korra, chega. Ela agarrou Akashi pelo braço. Eu queria te apresentar a minha mentora. Por favor, cause uma boa impressão. Akashi entrou, olhando para baixo enquanto via Korra segurando seu braço com o dela. Ele conseguia ler o ambiente com clareza, e ele descobriu o motivo pelo qual Korra emanava boas vibrações. Mako encontrou Azami, e as garotas são competitivas em relação aos caras que não são solteiros. Akashi, este é Mako, o líder da equipe e nosso dobrador de fogo. Este é seu irmão mais novo, Bolin, o dobrador de terra. E como você já deve ter ouvido, está Azami, a nova patrocinadora da equipe, disse Korra. Entendo, prazer em conhecer todos vocês, respondeu Akashi. Mako lançou um olhar silencioso para Akashi. Já nos conhecemos? Perguntou ele. Acho que não. Akashi balançou a cabeça. Mas a verdade era que Akashi, quando era oficial, se misturava com as tríades. Mako era um ex-membro de uma tríade, por isso ele o achou familiar. Você parece ser muito íntimo, respondeu Mako. Por que você o teria conhecido antes? Perguntou Bolin. Você não é membro das tríades? Perguntou Mako, parecendo ter certeza. Akashi suspirou profundamente quando todos olharam para ele. Parecia que Korra não havia contado a ninguém que o traria consigo. Bom, tudo bem. Ele conseguiu sair com informações importantes. O humor da Korra hoje estava péssimo. Ela estava completamente fora de si. E como essa era a equipe que possuía o Avatar, apostar contra eles traria os melhores resultados. Sim, Korra sentiu com a cabeça. Ele é membro da tríade de homicídios, sua patente é sargento. Bolin abriu bem os olhos. Não é hora para suas piadas. Mako revirou os olhos. Com certeza. O sargento mais jovem, Akashi. Seus feitos são tão lendários que o tornam uma celebridade para qualquer um que leia as notícias, disse Azami, que estava em silêncio. Desmantelou operações de tríades, desmantelou uma organização de tráfico humano, solucionou a maioria dos casos de homicídio e, recentemente, encontrou um assassino em série. Sem mencionar que ele é o único dobrador de ar fora da linhagem de Aang. Pela primeira vez na vida, Akashi sentiu as bochechas corarem. Estava tão feliz que em algum lugar, alguém tivesse reconhecido seu trabalho. Isso mesmo, Akashi assentiu e sorriu. Mako aqui pode se referir aos dias em que trabalhei disfarçado. Será que ele descobriu? Ele então lançou-lhe um olhar. Este ficou paralisado. Ha. Li nas notícias que você estava prendendo membros das tríades. Não me surpreende que seu rosto me fosse familiar. Mako fingiu uma risada. Para ser sincero, ele não queria que sua nova namorada soubesse do seu passado, já que eles nem tinham começado a namorar. E essa deve ser Azami Sato, certo? A filha de Hiroshi Sato, disse Akashi. A marca do meu carro é o seu primeiro nome. Ao vê-lo falando bem dela, Korra revirou os olhos. A máscara de felicidade que ela havia usado rachou por alguns segundos. Então ele olhou para Mako. Esse pirralho não tinha modos. Sabia que Korra estava trazendo sua mentora, mas falou de um jeito grosseiro que a deixou constrangida, insinuando que eu fazia parte de uma tríade. E quando seu passado foi mencionado na frente dessa garota, ele se comportou como um verdadeiro idiota. Akashi deu um largo sorriso para ele. Pensando bem, eu me lembro de você. Akashi apontou para ele e riu. Eu fui quem te prendeu e te libertou porque sua história de trabalhar duro para sustentar seu irmão e sua promessa de não fazer isso de novo me comoveram. Nossa, já se passaram 3 anos, o tempo voa. Essa é uma história verídica da qual ele havia se esquecido até agora. O rosto de Mako se fechou ainda mais em uma carranca, mas ele não ousou responder a Akashi. Bem, se o fizesse, passaria algumas noites sob custódia toda vez que Akashi tivesse um caso e precisasse de um suspeito. Afinal, este mundo tem muitos burocratas. Para que fique claro, eu não sabia que estava trabalhando para uma tríade, mentiu Mako. E eu estava no canteiro de obras errado. Não sei. Eu mantenho registros de pessoas assim, respondeu Akashi. E se minha memória fosse ruim, eu não teria chegado a essa posição. Certo, pessoal. Acho que todos começamos errado. Vamos esquecer o mal-entendido agora. Bolin riu sem jeito. Temos uma partida para nos prepararmos, lembrem-se. As garotas lançaram olhares para Mako. Korra pareceu chocada. Azami tinha uma mistura de traição e choque. Bem, duvido que isso faça Azami terminar com ele. Mas ela ganharia qualquer discussão. Akashi disfarçou o sorriso de escárnio. E agora que o humor de todos está arruinado, vou apostar 500 mil na derrota do Furão Vermelho. Enfim, acho que devo deixar você se preparar. Foi um prazer conhecer todos vocês. Akashi deu um tapinha no ombro de Korra. Te vejo depois da sua luta. Capítulo 52. Nem é preciso dizer que o time de Korra perdeu. Akashi, que estava na arquibancada,
Deu uma gargalhada ao ver Mako sendo atingido por um jato d'água e depois nocauteado por um disco de terra que o atingiu no peito e o fez voar pelos ares. Ele acabará de multiplicar seu investimento por 6. Afinal, as probabilidades estavam a favor da equipe da Avatar após uma sequência de vitórias. Sem mencionar que todos sabiam que ela era Avatar, então a maioria das pessoas apostou nela. Isso, e o fato de que a equipe Furões Vermelhos já era conhecida. Cara, eu adoro esportes. Akashi contou o dinheiro mentalmente. Deve ser bom ser um apostador, quer dizer, um investidor de alto risco. Embora se sentisse mal por Korra estar de mau humor, ele não achava que tivesse estragado o humor de Mako. Afinal, ele era o cara com o pior histórico de relacionamentos da história. Arranjava uma namorada fiel, atraía, traía quem atraía e depois atraía de novo quando a ex perdia a memória. Mesmo na linha do tempo original, Korra, que tinha uma queda por ele, terminou o namoro e disse que não ia dar certo. Qualquer garota que namorasse com ele acabaria odiando homens e virando lésbica. Talvez ele tenha feito um favor a Azami ao revelar o passado de Mako para ele. Bem, se ele disse que eu era membro de uma tríade, a culpa é só dele. Akashi pensou enquanto recebia o comprovante da transferência bancária. O dinheiro que ele havia ganho, 3 milhões, bem 2,5 milhões para ser exato, havia sido transferido para sua conta bancária. Seria um bom capital para começar um novo negócio, assim que ele se livrasse de seus inimigos. Assim que a euforia da grande vitória passou, Akashi olhou para Korra, cerrando os dentes enquanto ela voltava para o saguão. Ou melhor, ela nadou já que quem fosse nocauteado cairia na água, que estava ligada ao mar. Ele se sentia bastante culpado por ter manipulado a mente de Mako. Bem, ele não se sentia exatamente culpado por aquele idiota, já que ele merecia, mas sentia pena de Korra por ter que aturá-lo. E agora, ela estava irritada. Bem, apenas um adolescente triste. Duvido que seja difícil resolver isso, suspirou Akashi enquanto se levantava e saía. Lá fora, ele encontrou Korra, que havia trocado de roupa. Você não vai sair com seus colegas de equipe? Perguntou ele. Não estou com vontade, respondeu ela enquanto caminhava ao lado dele. Acho que você deveria relaxar, disse ele. É, como eu faria isso? Eu me esforcei ao máximo, e agora aquele Mako está me culpando por ter trazido você e estragado o clima, como se a culpa fosse toda minha, sendo que tudo que eu fiz foi tentar ser gentil. Korra disparou, gritando bem alto. Ela certamente tinha potencial para ser uma manipuladora do som. Desculpe, não queria gritar, suspirou ela. Parece que as afirmações mentais da dominadora de ar estão surtindo efeito nela, lentamente. Akashi deu um tapinha no ombro dela. Não é sua culpa. Caso você não tenha percebido, aquele homem tentou te constranger assim que eu entrei. O quê? Eu não o considerava como. Korra respondeu, lançando a Akashi um olhar ingênuo que o fez sorrir. Certo, alguém que cresceu rodeado de proteção não saberia o que é um babaca. Deixe-me perguntar. O que você sentiu quando ele tentou insinuar que eu era um criminoso trabalhando para a Tríade? E como se sentiu sendo repreendido por ele na minha frente? Perguntou Akashi. Eu já estava de mau humor desde o início, suspirou Korra com lágrimas nos olhos. E senti que devia cavar um buraco e me esconder. Akashi enxugou os olhos. E a única razão pela qual ele está te culpando por me trazer é porque eu expus o passado vergonhoso dele na frente da namorada. E quando ele perdeu, colocou a culpa em você. Se ele não percebe que a culpa é dele, ou ele é um grande idiota, ou alguém que nunca admite estar errado. Isso mesmo, um grande idiota. Eu devia ter gritado de volta para ele. Korra cerrou o punho. Bem, lembre-se disso. Akashi passou o braço em volta do ombro dela. Se não fosse por você, o time dele não teria vencido. A maioria dos membros anteriores saiu por um bom motivo. Você está me dizendo para ir embora? Perguntou Korra, mas havia apenas curiosidade em seu tom de voz. Não vou te contar nada. Akashi balançou a cabeça. Não gosto de te ver triste. Bem, uma noite de sono resolveria tudo, ela respondeu. Enfim, Akashi olhou para o relógio de pulso. Ainda temos tempo. Você quer voltar para o templo ou ficar mais um pouco? Ela ponderou por um segundo e disse, não estou com vontade de voltar. Como ele havia acumulado uma considerável fortuna graças a ela, não se importou em gastar alguns milhares de yuans de volta com ela. Na verdade, ele não estava mais com vontade de jogar, pois já tinha ganho o suficiente para escapar. Afinal, quando você aposta e continua ganhando, se não parar, o único vencedor final será a casa. Depois disso, Akashi levou Korra a um restaurante para comer. E o homem, ao vê-la devorando a carne, os ovos e os doces, lembrou-se de seus dias no templo. Mas ao contrário dela, ele não havia ficado por muito tempo. Depois disso, ele a levou para dar uma pequena caminhada e, em seguida, a levou para o seu bar. Como o barman estava doente, ele teve que trabalhar em seu lugar. E ele fez algo que Tenzin jamais o perdoaria. Ele deixou Korra tomar alguns drinks. Bem, ela estava quase na idade legal. Só que não nos Estados Unidos. Após tomar o primeiro copo, ela estendeu a língua e disse, Ugh, então é isso que vocês costumam beber. Não entendo por que gostam disso. Essa também é a minha primeira reação aos cigarros, respondeu Akashi. Vamos lá, beba. Você vai acabar gostando rapidinho. Ela se serviu de outra bebida e a virou de uma vez só. Por que todos os garotos que me interessam já têm namorada? Akashi voltou de atender um cliente. Ele não sabia como responder. Talvez outra garota tenha a resposta, respondeu ele. Todo mundo arranja uma namorada do nada. Mako foi atropelado por um carro. Você escapou por pouco de uma bomba. E você? O que? Você tem aquela chefe que grita muito, e ela é sua namorada, certo? Na verdade,
E a sua esposa? Korra riu. Você não tem 60 anos em segredo? É complicado. Akashi balançou a cabeça. Como é complicado? Ela me chamou de prostituta e ladra de homem só por me ver perto de você, reclamou Korra. Bem, como posso dizer? Ela é insegura em relação à idade para me fazer comprometer com ela. Ao mesmo tempo, ela é ciumenta e possessiva. Akashi suspirou, servindo-se de uma bebida e bebendo também. Para ser justo, ele havia tomado a iniciativa com a chefe, mas ela ainda estava focada em encontros casuais. E ele estava cansado de sempre ser o que recebia a investida. Então decidiu se deixar levar. Ele não seria o único a fazer todo o esforço, gostasse dela, ou ela o amasse ou não. Então, num relacionamento, agir como se estivesse comprometida, mas sem estar comprometida. Como isso é possível? Perguntou Korra, claramente sob o efeito do álcool. Bem, isso se chama namorar em negação. Pare de se concentrar em mim. Ele disse, não querendo que ela aprendesse palavras como amigos com benefícios, pois Tenzin o culparia se Korra usasse tais palavras. Podemos namorar fingindo que não estamos juntos? Quer dizer, amizade não é exclusividade? Perguntou Korra. Hahaha, isso seria eu me aproveitando de você. Akashi deu um tapinha na cabeça dela. Ele estava sendo sincero. Ela estava frágil, tinha bebido pela primeira vez e estava emocionalmente vulnerável. Aproveitar-se dela assim não era algo que ele faria. Ele podia ser um monstro, mas não era um tarado. Ele olhou para o telhado. Até eu comecei a achar que sou um monstro. Bem, prefiro ser um monstro do que um Didi. Quer dizer, pelo menos estou feliz por enquanto, disse ela corando. Mas Akashi duvidava que ela estivesse apenas bêbada. Então, você não quer ficar num relacionamento sem compromisso com o Avatar. Não tenho certeza sobre a parte do Avatar, mas podemos falar sobre isso depois. Akashi deu um tapinha na cabeça e foi até uma mesa. Alguém acabou de derramar uma bebida. E num instante de silêncio, Akashi começou a notar algo estranho. A maioria dos frequentadores habituais não estava lá. E por frequentadores habituais, ele queria dizer policiais. Mais provavelmente, pessoas aleatórias. Uma mão leve passou por ele, colocando algo em seu bolso interno. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria notado, mas Akashi podia sentir a atmosfera se agitando. Este bilhete era para ser encontrado mais tarde. Então Amon mandou vocês, disse Akashi, olhando para trás. Korra estava cercada por pessoas que pareciam ser proficientes em artes marciais. Bloqueadores de Chi, esse deveria ser o nome deles. E ela estava com a cabeça sobre a mesa, visivelmente tonta. Eles simplesmente tinham o avatar de bandeja. E eles estavam prontos para brigar, no bar dele, em qualquer lugar. Você sabe o quão difícil é deixar um lugar assim em boas condições e atraente para os clientes, o quão caro e demorado isso é. Akashi colocou a toalha no ombro e disse, estou avisando vocês, se quebrarem alguma coisa, preparem-se para serem torturados na minha sala de interrogatório. Capítulo 53. Este é o meu bar. Preciso tomar cuidado para não quebrar mesas e tudo mais. Mas esses idiotas não fariam isso. Não posso usar meus golpes de dobra de ar mais fortes, mas preciso preservar minha energia. Akashi trotava levemente no lugar, erguendo os punhos. Tenho atributos de agilidade altos. Mais de 7 vezes maiores do que quando comecei. Então eles precisariam de um Mike Tyson dentro deles para ter alguma chance. Os novos clientes cercaram Akashi por todos os lados. E assim fizeram ao se aproximarem de Korra. Como era de se esperar, o plano deles era sequestrar o Avatar e levá-la para demonstrar o poder de Amon de tirar a dobra das pessoas. Ao mesmo tempo eles tinham uma rixa com Akashi, então eles tentariam levá-lo também. Aconselhamos que venha conosco com calma se quiser manter seus bens intactos. Um homem de bigode, vestindo roupas verdes e com 2 hastes que emitiam eletricidade ao redor, aproximou-se de Akashi e disse em tom ameaçador. Akashi riu. 3 gerações da sua família estarão mortas no momento em que você prejudicar meus bens. Seu dobrador arrogante. Treinamos para lutar contra pessoas como você. Bloqueadores de Chi, ataquem. Ele teve que admitir que os homens e mulheres presentes possuíam grande agilidade, saltando alto no ar e dando cambalhotas. Mas para Akashi, isso não significava nada. Um bloqueador de Chi apareceu na frente dele, tentando atingir os pontos de Chi de Akashi. Akashi o segurou pelos pulsos. Graças aos testes de suas estatísticas contra Tahorlo, ele ganhou 3 pontos de força adicionais. Num instante, ele levantou o homem do chão e o jogou de costas, antes de se curvar, agarrar seu pulso e desferir um soco em seu rosto, nocauteando-o instantaneamente. É derrotando um bloqueador de Chi? Mais 3.000 de experiência. Possui uma quantidade razoável de experiência, mas nada excepcional considerando o bônus de 30% em pontos de experiência. Outro se aproximou dele. Akashi deu-lhes pontapés. Mais 2.500. É mais 1.000 de bônus. E digamos que não houvesse resistência do ar para impedir esse chute. Ao mesmo tempo, ele aumentou a resistência atrás daquela pessoa, para que ela não fugisse voando. O resultado foi uma forte onda de choque, que foi amplificada pela dobra de Akashi. Ele também foi nocauteado em pouco tempo. Houve uma pausa momentânea de choque. Aqueles que estavam prestes a atacá-lo hesitaram e pararam. O instinto do medo se manifestou com força. Akashi moveu os ombros, aquecendo-os. Covardes como vocês não têm ideia da sorte que tem por eu estar me contendo. Akashi sorriu. Nas artes marciais, ele não era tão proficiente. Mas lutar não se resumia a conhecimento.
Força, velocidade, categoria de peso. Às vezes, esses fatores podem ofuscar a diferença de domínio. Havia um motivo para o UFC usar categorias de peso. E caso você não tenha percebido, mesmo que me tirem a dobra, sou capaz de derrotar gente como vocês, disse Akashi. Igualistas, você diz. Se vocês fossem cidadãos de bem, não viriam atrás de mim em grupo. Diz. Que se dane ele. Ao que tudo indica, 3 pessoas se sentiram provocadas por sua declaração e avançaram contra ele. Mas Akashi tinha mais de 7 vezes a sua agilidade inicial, o que significa que ele socava 7 vezes mais rápido, reagia mais rápido e se movia mais rápido. Adotando uma postura de boxe, ele o socou no rosto com uma velocidade a qual eles não conseguiram reagir, sem nada que impedisse sua aceleração. E digamos que o sangue espirrou por toda parte. Akashi pode não querer admitir, mas ele usou dobra de ar. Ou melhor, dobra de ondas ou ambos. Ao desferir o soco, ele mirou no queixo. O soco foi tão rápido sem resistência do ar, que a onda de choque foi amplificada. O resultado foi nada menos que queixo de vidro e nocaute instantâneo. Ele havia se contido um pouco. É mais 8.500 de experiência? Mais 1.300 de bônus. É mais 1.800 de bônus. É mais 2.200 de bônus. Você subiu para o nível 28. Quase me esqueci de que o valor das lutas em equipe está na experiência bônus. Um homem com 2 para-raios aproximou-se de Akashi. Ele disse, você é muito arrogante. Só porque você nasceu com a capacidade de ser. Akashi interrompeu balançando o dedo. Para ser justo, eu só despertei minha dobra de ar este ano. Sou arrogante porque você é fraco e é fácil te derrotar. Ha 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 ha. Quem você pensa que é? Eu sou o tenente. O segundo no comando dos igualitários, disse ele, parecendo apertar um gatilho enquanto faíscas de eletricidade dançavam ao redor das hastes negras. Sou sargento. O segundo no comando do departamento de homicídios, apresentou-se Akashi num tom carregado de sarcasmo e escárnio. O tenente ergueu os 2 bastões e os golpeou contra Akashi, que estendeu as 2 mãos em sua direção. Foi uma cena chocante para qualquer pessoa que a presenciou. Ao que tudo indica, Akashi desistiu da luta e cometeu um erro crasso que permitiu ao seu oponente nocauteá-lo. Mas o que ninguém que assistia conseguia ver era o que Akashi estava segurando em suas mãos. Não era nada. E o Akashi que estava enfrentando agora, nada poderia detê-lo. O tenente deu um sorriso presunçoso para Akashi enquanto suas mãos tocavam as hastes. Mas este último sorriu de volta para ele, fazendo com que seu sorriso irônico desaparecesse. Que diabos? Perguntou o tenente, tentando ativar o dispositivo novamente, mas nenhuma eletricidade saiu. O que Akashi fez foi empurrar as moléculas de ar para longe das hastes, criando um vazio. No passado, era bastante difícil fazer isso rapidamente. Mas ter elevado sua dobra de ar ao nível 19 fez maravilhas. E como o vácuo foi criado rapidamente ao redor das hastes, o que aconteceu foi que tudo que estava dentro do dispositivo foi danificado. Acho que você deveria pedir um reembolso, sorriu Akashi, agarrando o homem pela máscara e lhe dando um soco no queixo, nocauteando-o instantaneamente. É mais 7.000 de experiência. É mais 3.000 de bônus. Considerando a quantidade de pontos de experiência, Akashi concluiu que havia lidado com um não dobrador difícil. Cara, eu adoro velocidade e mandíbulas, disse ele. Escutem só, seus idiotas. Korra, que estava cercada pela outra metade dos antidobradores, fazia o possível para se defender. Foda-se ela com certeza. Ela estava usando dobra de ar e dobra de fogo. Akashi se virou para o que restava dos antidobradores e gritou. Parem-na depressa. E em vez de ajudar Korra, ele foi para o telhado, saltou bem alto, criando um vácuo ao redor do vírus, impedindo que ele se espalhasse. Ele havia dedicado seu dinheiro e sua alma a este lugar. De jeito nenhum ele deixaria aquilo virar cinzas. Assim que o fogo se apagou, Akashi gritou para Korra. Pare de usar dobra de fogo. Por quê? Perguntou ela. E assim que ela pediu, as pessoas ao redor a atacaram com tudo, atingindo todos os seus pontos de energia vital. Por um instante, Akashi sentiu sua ansiedade diminuir. Mas antes que pudessem carregá-la para fora, ele se colocou entre eles, estalando os dedos perto de seus ouvidos, ajustando a frequência e o volume certos para fazê-los cair de joelhos antes de atacá-los. Ao final da noite, este bar tinha mesas e cadeiras feitas de humanos em vez de madeira. Akashi cerrou o punho com força, olhando para a bagunça. Você subiu de nível. Em nível 29. Nem mesmo a notificação de subida de nível foi suficiente para melhorar seu humor. Com frieza ele olhou para os bloqueadores de chi que gemiam de dor, parecendo despertar. A delegacia fica no prédio ao lado, disse ele. Espero que você tenha dinheiro suficiente para pagar a sua fiança. Do lado de fora do bar, um homem com binóculos observava. Habilidoso o suficiente para derrotar antidobradores sem precisar dobrá-los, além de criativo, rápido e calculista. Não é de admirar que Tahorlo tenha tido dificuldades para lidar com ele, disse o homem com um sorriso irônico. Interessante. Não é de admirar que os Dai Li tenham vindo me pedir ajuda. Talvez eu consiga convencê-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 54. Nem é preciso dizer que Akashi passou a noite como se fosse um pai da classe trabalhadora que voltou do trabalho gritando com os filhos e a esposa. Mas a surpresa foi que ele estava gritando com os bloqueadores do chi. Assim que ele os ajudou a descer, as máscaras deles também foram abaixadas. Ele não se importava mais com a tentativa de sequestrar Korra do que com o fato de terem ousado fazê-lo em sua residência particular, e ele não seria incomodado por eles.
Então, você está dizendo que esses caras se envolveram numa briga de bar e que está disposto a retirar as acusações contanto que eles paguem 50 mil yuans cada um? Disse Amani, ex-chefe e ex-colega de trabalho de Akashi, que também era seu inimigo. Sim, não vou prestar queixa. Só quero o dinheiro do acordo, disse ele. Este caso escapou-lhe das mãos e foi entregue ao departamento de crime organizado porque ninguém havia morrido, e Akashi era uma pessoa muito indulgente. Considerando que os explorou para ganhar experiência, era justo explorar-lhes o dinheiro. Eram muitos, mais de 50. Não eram o tipo de pessoas que Akashi odiava, pois eram meros trabalhadores honestos enganados por Amon. Sem mencionar que eram fracos demais. Chega de besteira. Eu queria matá-los. Mas os cadáveres deles não vão compensar o estrago que fizeram, pensou ele. Para ser sincero, ele estava falando de mais de 2,5 milhões de yuans. Isso é muito dinheiro. E considerando que eles eram a elite do exército de Amon, se ele os quisesse fora, teria que pagar. Independentemente de quem os apoiasse, a empresa Sato Mobiles ou a Rainha da Terra, ele queria uma parte do bolo. E depois de pegar o dinheiro deles, ele poderia eliminá-los a qualquer momento, ganhando mais pontos de experiência. Mas poxa, derrotar uma unidade inteira de bloqueadores de Chi destinada a ele e ao Avatar e subir apenas um nível foi muito pouco. Contudo, era esperado. Quanto mais forte ele ficava, mais era necessário para subir de nível. Não que ele pudesse reclamar. E havia muitos inimigos fortes por aí. Talvez um dia eu consiga derrotar o exército da Rainha da Terra, Madara. Mas isso não é possível mesmo com 20 pontos de mana. Preciso de mais. Aproximando-se do rosto dele, Amani disse, tem certeza de que foi isso que aconteceu? Conhecendo Akashi, ela claramente pressentia o cheiro de podre. Ela tinha aquela teoria, ele havia se desentendido com os igualitários, e eles haviam reunido um grupo para subjugá-lo. Mas como ele era o dono do bar, seu depoimento seria crucial para o desfecho do caso. Sim, respondeu Akashi firmemente. Você não está dizendo isso só para nos privar do caso? Perguntou ela. Por que eu faria isso? Akashi inclinou a cabeça. Provavelmente resolvi mais casos do que você em toda a sua carreira. E sou 15 anos mais novo. Ela fechou os olhos, inspirando profundamente e expirando profundamente. Akashi, eu sou uma dobradora de terra. Estou muito tentada a fazer um buraco debaixo de você e te enterrar lá, disse ela calmamente. Namorar um dobrador de terra seria uma ideia assustadora. Akashi riu. Mesmo que ela estivesse falando sério, os reflexos de Akashi eram mais rápidos do que a gravidade poderia afetá-lo. Você sabe que eu não vou desistir disso, disse ela, sentando-se na mesa. O que você quer? Perguntou ele, conhecendo-a o suficiente para entender que ela queria algo em troca. Volte, por favor. Sentimos sua falta. Posso conseguir um cargo de sargento para você? Ela implorou. Não, respondeu ele. Estou tendo uma carreira mais promissora no meu departamento atual. Ela suspirou. Estamos indo muito mal, nenhuma prisão nos últimos 3 meses. Nesse ritmo, podemos acabar. Posso lhe dar uma consulta. Qual é o preço? Reduzam a acusação de crime grave para uma briga de bar comum, exigiu ele. Eles destruíram seu lugar, e você quer deixá-los ir? Perguntou ela. Eles são como você e eu, trabalhadores que recebem salário mínimo e se frustraram por não serem dobradores. Eu entendo. Ele suspirou. Ao que parece, Akashi tinha um coração, afinal, e conseguia sentir empatia. Ele não era muito corrompido desde o início. Ela sentiu com a cabeça. Tudo bem. Após algum tempo, ela voltou com alguns arquivos de casos encerrados. Akashi passou a olhar por eles. Algumas necessitavam de investigação adicional, e algumas eram muito óbvias aos olhos de Akashi. Seus colegas policiais eram como estudantes de medicina do primeiro ano analisando uma tomografia. Ele era como um cirurgião. Ele conseguia ver coisas que eles não conseguiam, apesar de estarem olhando para a mesma coisa. Escolha este caso, é fácil. Akashi pegou um arquivo, provavelmente a falsificação de dinheiro aqui. O local, a hora e a datação. Ele chegou à sua conclusão após analisar o arquivo, e ela não duvidou da mesma. Desta vez, vou confiar na sua palavra. É melhor você não estar mentindo para mim, disse ela. Só uma mãozinha de vez em quando. Era por volta do amanhecer quando Akashi saiu da estação. Lá fora, ele encontrou Korra à sua espera. Seus olhos pareciam estar bastante inchados. Ela estava chorando? Não, ela acabou de ficar sóbria. Você me esperou? Perguntou ele. Ela cruzou os braços e disse, eu não podia simplesmente ir embora. Por quê? Perguntou ele. Sabe, a briga no bar, o incêndio, desculpe por isso. E eu simplesmente fiquei sóbria e não queria voltar para casa, admitiu ela. Está tudo bem. Akashi suspirou. Não foi sua culpa se você se defendeu. Sabe, nos quadrinhos quando o Superman joga um carro em cima do vilão, ninguém culpa o Superman. Mas e o dono do carro? E se ele economizou e trabalhou duro para consegui-lo? Ninguém culpa os heróis. Mas, o fogo não se alastrou tanto assim, respondeu Akashi. Se o fogo tivesse se alastrado tanto, ele teria perdido a cabeça. Mas o lucro seria maior que o prejuízo, já que ele tinha conseguido o exército mais bem treinado dos igualitários, os bloqueadores de Chi. Treinar outro grupo de bons artistas marciais levaria 1 ano, talvez até anos. E eles pagariam o preço para serem libertados. Você é mesmo um cara gentil, bocejou Korra. Enfim, estou com bastante sono. Claro, você pode ir para minha casa e dormir lá. Akashi levou a mão ao bolso e entregou-lhe as chaves. E onde você vai dormir? Perguntou ela. Não vou dormir. Tenho um compromisso, disse Akashi.
Está bem, respondeu ela com um tom que revelava uma leve decepção. E então, como se fosse um fantasma, Akashi desapareceu do lugar onde estava. Em algum lugar, Tahorlo observou Akashi entrar rastejando, arrastando-se, colocando um colchão no chão e deitando-se sobre ele. Finalmente, exclamou ele frustrado. E será que você poderia parar de dizer às prostitutas que eu sou masoquista? Só porque estou acorrentado. Elas não podem me dominar. Como Tahorlo havia reclamado de estar sozinho, Akashi contratou algumas prostitutas para ele, sabendo muito bem que Tahorlo não poderia reclamar com elas. Mesmo que ele lhes contasse que Akashi o sequestrou, se eles fossem à polícia, esta o condenaria à morte. Então, ele gostava de sexo. Mais tarde. Preciso dormir. Akashi bocejou. Seu irmão me mandou uma unidade inteira para me dar uma surra. Parece a cara dele, respondeu Tahorlo, pegando um cigarro e fumando. Não era apenas um cigarro. Era cannabis. Ei, pelo menos faça o café da manhã antes de dormir. A geladeira está quase vazia, exigiu Tahorlo em tom autoritário. Akashi o ignorou e dormiu, sem sentir o menor medo de ser atacado. Se Tahorlo o atacasse, a única coisa que aconteceria seria Tahorlo morrer de fome ou desidratação. Afinal, ele estava acorrentado à parede e não havia nenhuma chave por perto. Seu preguiçoso de merda, murmurou Tahorlo, antes de se concentrar em sua erva. Ele abriu uma garrafa de bebida alcoólica que Akashi estava preparando, vodka como ele a chamava. Como dobrador de água, ele podia resfriá-la ou aquecê-la. E como não conseguia dormir, decidiu se ajudar. No dia seguinte, Akashi percorreu sua cafeteria. Koha não estava em sua residência particular, então ele presumiu que ela tivesse ido para casa. Isso, ou o fato de Amon ter decidido atacá-la, o que seria imprudente, já que ela poderia usar o estado avatar contra ele a qualquer momento. Ele cumpriu suas funções habituais, dando ordens, encontrando um caso e investigando um assassinato. No momento, Akashi conversava com uma testemunha. Um homem de cabelos negros, pele bronzeada e olhos azuis. Pelas suas características raciais, ele parecia ser um membro da tribo da água. Então, como está Tahorlo? Perguntou ele. Akashi, que estava gravando, parou e levantou a cabeça. Com licença, respondeu Akashi, sentindo-se desconfortável com a naturalidade com que alguém falava daquela forma. O sangue é mais denso que a água, não acha? Disse ele calmamente. A essa altura, Akashi já tinha uma ideia muito boa de com quem estava falando. Capítulo 55. Quem diria que Amon, de todas as pessoas, serviria de testemunha? Akashi falou calmamente, como se já esperasse por isso. Para ser sincero, ele esperava tudo, exceto que Amon se atirasse em cima de Akashi e, principalmente, que aparecesse com seu verdadeiro rosto. Na pior das hipóteses, esperava que Amon o encontrasse para salvar seu irmão. Esse era o motivo pelo qual Akashi usava supervelocidade e se movia em zigue-zague sempre que ia visitar Tahorlo, para que ninguém o visse. Mas Tahorlo estava realmente o irritando. Akashi havia lhe dado água e outras bebidas de propósito, e este não tentará escapar. Não vai ter a cortesia de usar meu nome verdadeiro, respondeu Amon com desdém. Ou você ainda não sabe disso? Amon era bastante perspicaz. Akashi havia insinuado que conhecia seu passado, suas habilidades e tudo mais. No entanto, parecia que ele não sabia seu nome verdadeiro. Para ser sincero, Akashi não se lembraria desse nome de um programa que tivesse assistido anos atrás. E Amon era uma palavra mais fácil de lembrar do que o nome de um nativo da tribo da água. Cabe a mim revelar o que sei e o que não sei quando quiser. Akashi zombou, fechando seu caderno. E se você acha que eu sei ou não, fique à vontade para tentar adivinhar. Acho divertido quando as pessoas fazem isso. Você gosta mesmo de brincar com a mente das pessoas, disse Amon. E você gosta de se intrometer na vida alheia. Akashi deu de ombros. Sou alguém que está tentando melhorar este mundo, justificou Amon. A cada dia, os mais fortes ficam mais fortes e os mais fracos mais fracos. Os dobradores estão fora de controle. Eles formam gangues, roubam e assassinam os indefesos. O mundo precisa de alguém como eu. Não, o mundo rezou por alguém como eu. Mesmo você sendo um dobrador. Akashi suspirou. Principalmente porque eu mesmo sou um dobrador, respondeu Amon. E você, que viveu 20 anos como um não dobrador, deve saber como é. As palavras de Amon continham alguma verdade. Mas para Akashi, a existência de não dobradores e dobradores era necessária. É como nos tempos antigos, quando as pessoas eram divididas entre fortes e fracos. Os fracos criavam armas, artes marciais e tudo mais. Tudo em nome da evolução. Você não está aqui para me dar uma lição de moral, está? Perguntou Akashi. Sou capitalista, caso não tenha percebido. Amon zombou. Muito bem. Não vim para isso. Aliás, estou aqui para falar com você sobre outro assunto, admitiu Amon. E o que isso poderia significar? Perguntou Akashi. O acordo com a Rainha da Terra é um erro, disse Amon. Inicialmente, ela exigia que entregássemos você a ela em troca do financiamento de nossas tecnologias. No começo foi maravilhoso, mas ela está pressionando cada vez mais e exigindo mais, como metade de nossa produção e participação nos lucros. Sem mencionar que ela manipulou os termos para nos endividar. Então, a princípio, você pensou que seria fácil negociar com uma velha. Mas você fez um pacto com o demônio. Akashi soltou uma risada zombeteira. A Rainha da Terra era alguém que não devia ser subestimada. Apesar de ser uma pessoa detestável, ela tinha inteligência suficiente para manipular o Avatar, loucura suficiente para conseguir o que queria, e sabedoria suficiente para deixar o povo satisfeito e evitar rebeliões.
Não é exagero dizer que sua nação dependia dela, e se ela caísse, toda a nação cairia, como aconteceu depois que Zair a matou no cânone. Sim, disse Amon, o mesmo demônio que está atrás de você. Mas você também não é inocente. Akashi sorriu com desdém. Você pretende apunhalá-la pelas costas. Bem, faz parte do meu plano espalhar a igualdade pelo mundo, respondeu ele. Tudo foi planejado no momento certo. Mas agora parece que primeiro terei que me livrar dela. E como você pretende fazer isso? Posso sugerir uma cooperação entre nós. Você nos ajuda, se livra dela, e depois disso, todos vivem felizes para sempre, sugeriu Amon. Você está sendo pressionado pelos agentes de Dai Li, não é? Disse Akashi. Você certamente sabe demais. Amon sorriu com ar de superioridade. Este homem veio aqui para fazer um acordo com Akashi, para despistar os agentes Dai Li da rainha. A essa altura, já estava óbvio qual seria o plano. E seria benéfico para Akashi, até certo ponto, irritar a rainha da terra e fazê-la enviar unidades de verdade para derrotá-lo, ou para se livrar dela de uma vez por todas. Mas não havia garantia de que Amon não o apunhalaria pelas costas. Mesmo mantendo seu irmão como refém, Amon demonstrava ser um homem que lutava pela igualdade. E o fato é que líderes assim, ao longo da história, não hesitariam em sacrificar membros da família para alcançar seus objetivos. Então, por precaução, Akashi decidiu garantir que Amon soubesse quem manda e quem é o submisso nessa situação. Eu sei algo que você não sabe, disse Akashi. Caso você não saiba, tenho provas contundentes de que você é um dobrador de sangue. E daí? Meu povo acreditará na minha história e não na sua. Amon riu. Sério? Akashi inclinou a cabeça, sabe? Há alguns meses, a rainha da terra enviou emissários no dia da prisão do seu irmão. Esses caras foram brutalmente assassinados. Foi confirmado que o método de assassinato foi o uso de dobra de água. E alguns foram mortos de maneiras que só são possíveis através da dobra de sangue. O principal suspeito nesse caso não resolvido é um dobrador de sangue. Mas Tahorlo tem um álibi dessa vez. Então quem levaria toda a culpa seria outro dobrador de sangue. Eu me pergunto o que acontece quando você está discursando para seus seguidores e de repente, aparece um mandado de prisão contra você. Você pode resistir ou não. Mas, uma vez capturado ou cercado, você está fadado a ser exposto como um dobrador de sangue. Você não só perderá o apoio de todos aqueles que são contra os dobradores e sua credibilidade, como também perderá sua liberdade e irá para a cadeira elétrica por assassinar enviados da Rainha da Terra. Não. É mais provável que você seja enviado para Bea Sing-se para receber a punição adequada de Sua Majestade, disse Akashi. Mas por algum motivo, eu não sabia, sabia? O sorriso presunçoso no rosto de Amon secou e murchou como uma flor no deserto escaldante. Seu pirralho planejou tudo isso, disse ele. Amon agora reconsideraria sua posição. Por que não ir a um lugar mais apropriado para discutir o acordo? Akashi sugeriu com a cabeça. Capítulo 56. O plano de Amon era bastante simples. Para despistar os agentes Dai Li, que estariam observando à distância, eles fingiriam estar em combate. Akashi acabaria morto supostamente, e então se esconderia até que os guardas da rainha partissem. Amon havia elaborado esse plano com grande cuidado. Como Akashi havia mencionado que tinha ajudantes, Amon teria que ser ainda mais cauteloso. Se ele se tornasse o principal suspeito em um caso de assassinato em massa, mesmo que não dominasse a dobra de sangue, eles poderiam prendê-lo e incriminá-lo, forçando-o eventualmente a revelar suas habilidades e fazendo-o perder todos os seguidores que havia conquistado até então. Afinal, nenhum antidobrador seguiria um dobrador, e Amon sabia disso muito bem. Ao passar de conversar em pé de igualdade a reconhecer seu lugar, Amon percebeu que era ele quem poderia perder tudo, e não Akashi. O simples fato de Akashi não o ter incriminado pelo assassinato, mesmo conhecendo e sabendo quem era seu irmão, indicava que ele estava esperando por esse acordo. Só de pensar nisso, Amon sentiu admiração, embora não demonstrasse isso em seu rosto. Após colher o depoimento daquela testemunha, Akashi encontrou o assassino, mas decidiu deixar seus detetives fazerem o trabalho, dando-lhes pistas e permitindo que descobrissem o resto por conta própria. Por agora, ele precisava fazer planos para o futuro. No momento, ele estava em seu escritório, mordendo um lápis, com as pernas sobre a mesa e os olhos fixos no teto. Por ora, a aliança entre a Rainha da Terra e os Igualitários parecia ter se rompido, e os Igualitários decidiram se unir a ele temporariamente. Era lógico. Afinal, os Igualitários não nutriam nada além de hostilidade por todos os dobradores. Como poderiam formar uma verdadeira aliança com o Reino da Terra? A questão era, mesmo depois de executarem o plano com sucesso, o que aconteceria a seguir? No momento em que isso acontecesse, Amon tentaria derrotar Akashi. Por enquanto, ele conseguiu controlá-lo manipulando-o para que acreditasse que Akashi tinha um cúmplice, e há provas de que Amon é um assassino. Ele acabaria vindo atrás de mim para me apunhalar pelas costas. E eu irei atrás dele para apunhalá-lo pelas costas. Ele está atrás da Korra, e daquela garota ingênua. A ingenuidade dela torna difícil não protegê-la. Akashi suspirou. E o que eu ganho com isso? Seria vantajoso para mim fazer com que os Igualitários e a Rainha da Terra se voltassem uns contra os outros. Akashi pensou. Mas havia outro benefício em se juntar a Tahorlo. Dinheiro. Sim, querida. Por Tahorlo e seus Igualitários e pela aliança como sinal de confiança, Akashi reduziu sua exigência de 52,5 milhões para 10 milhões.
Não que ele realmente acreditasse que conseguiria 50 milhões por Tahorlo para começo de conversa, mas ter uma quantia garantida de dinheiro agora é melhor do que depois. Sendo o homem do seu mundo, Akashi caminhou até o Tahorlo acorrentado, com a chave na mão. Ele começou a destrancar suas correntes, uma a uma. Tahorlo parou, encarou Akashi por um momento e então disse: "Que diabos você está fazendo? Você não sabe que eu posso te matar aqui mesmo?" "Bem, por enquanto, você não pode", disse Akashi calmamente, apontando para a porta. "Eu e seu irmão chegamos a um acordo. Agora somos todos amigos. Amigos temporários, isso sim." Tahorlo olhou boquiaberto. "Você acha que o problema entre nós é entre os igualitários e você?" Tahorlo se levantou e rosnou para Akashi. "Tenho uma vingança pessoal contra você, a ponto de poder te arrastar para o 9º círculo do inferno e viver lá para sempre como seu torturador. Ei, tudo começou quando você veio atrás de mim." Akashi deu um tapinha nas costas de Tahorlo, empurrando-o para longe. Para ser sincero, Tahorlo tinha sido usado como cobaia. Usaram seu suposto paladar esquisito e difícil de satisfazer para testar receitas e ver se funcionavam. E para ser justo, manter Tahorlo era caro. Ele vivia reclamando de fome, sede, tédio e solidão. Mas ele apreciava comida, bebida, prostitutas e maconha. E Akashi recuperava o dinheiro gasto e ainda lucrava com isso. "A culpa é sua", reclamou Tahorlo, resistindo ao empurrão, parecendo não querer ir embora. Mas Amon, que não fez nenhum movimento, pareceu se cansar disso. Tahorlo se viu caminhando contra sua vontade. "Espere, no ataque. Tem algo que eu preciso pegar", gritou Tahorlo. Amon, cujo nome parecia ser no ataque, inclinou a cabeça. O que o Tahorlo fez foi ir até a geladeira e pegar as refeições que eu tinha preparado. Ele levou o resto da maconha e da vodka com ele. "Tis, algumas dessas coisas só ficam boas quando estão fresquinhas", murmurou Tahorlo. Akashi olhou para ele incrédulo. Mas ele tinha certa compreensão. Por uma vez, se ele fosse mantido em cativeiro, recebesse maconha, comida, bebida e mulheres, talvez não quisesse sair. Afinal, as pessoas odiavam prisões por causa dos penitenciários e da comida ruim. Se as prisões tivessem boa comida, maconha e mulheres, e nada de penitenciários, as pessoas poderiam cometer crimes de propósito. De qualquer forma, se houver algum outro benefício além do dinheiro, seria fazer Amon temer, pensando que tem uma maneira de resistir à sua dobra de sangue. Pensou Akashi. Após libertar Tahorlo, Akashi estava passando por momentos bastante difíceis. As pessoas no escritório sabiam que ele havia ganho 2,5 milhões com o acordo. E o pior é que o governo tinha ficado com 30%, sob o pretexto de taxas e tudo mais. As pessoas começaram a chamá-lo de rico. E alguns tinham a pele grossa, vindo até ele, pedindo-lhe dinheiro ou que lhes emprestasse algo, contando-lhe as suas histórias. Akashi já estava de mau humor. Então, suas respostas eram algo como: "Eu pareço com a sua mãe? Eu sou um santo. Claro, gata, para cada transa que eu te der, te dou 200 yuans. E alguns levaram uma surra. De qualquer forma, depois de algumas rodadas de grosseria, ninguém mais veio incomodá-lo. "Tis, se você quer ser mendigo, vá para as ruas ou para o banco", pensou Akashi. Não que ele fosse mesquinho ou algo do tipo, mas acreditava que aquilo pelo qual arriscou a vida era para ele e somente para ele. Logo depois, Korra o visitou no escritório. "Não tenho mais nenhum treinamento para você", disse ele a ela, quando ela se aproximou para pedir que ele o treinasse. "Que pena." Korra suspirou, levando a mão ao bolso e colocando um monte de ingressos. "Eu estava planejando treinar antes do torneio." Você ainda iria, mesmo sabendo que seu líder é um idiota?", perguntou Akashi. "Bem, eu gritei com ele e disse que ia me demitir." Korra deu uma risadinha. O jeito que ele começou a implorar de joelhos. "Você devia ter visto a cara dele." "Então, você o perdoou?", perguntou ele. "Não, eu só quero chutar alguns traseiros", admitiu Korra. "Consegui esses ingressos de graça para você, caso queira vir." Akashi pensou com o coração acelerado. Havia aquele impulso que ele estava reprimindo agora. O impulso de apostar e ganhar muito dinheiro. "Não sei sobre isso", disse Akashi, achando difícil dizer não. "Vamos lá, vai ser divertido", disse Korra. "A gente joga e depois bebe quando eu ganhar." Capítulo 57. Akashi estava na cafeteria, olhando para a comida enquanto conversava com o chefe de polícia. Depois que os rumores sobre o relacionamento deles se espalharam, Lin deixou de agir como se fosse algo secreto e passou a se sentir cada vez mais ousada. Apesar de ela estar roubando a comida dele agora, a mente de Akashi estava em outro lugar, prestando atenção aos rumores. Já fazia quase um mês desde o acordo com Tahorlo, e a data e a hora já haviam sido combinadas. E durante esse tempo, digamos que eles estavam se usando mutuamente. E naquele momento Akashi estava ouvindo falar dele através dos outros oficiais ao seu redor. Apesar da distância, ele agora conseguia distinguir o ar do som porque era capaz de manipular essas categorias. "Você já ouviu falar disso? As tríades estão perdendo poder." "Sim, mas é bastante assustador." "Por que é que?" "Você pergunta por quê? Você é burro?" "Ei, não estou atualizado porque estive ausente por uma semana." "O que aconteceu?" Amon, os igualitários, fizeram uma revelação. Eles pegaram membros das tríades, organizações criminosas, e lhes tiraram a dobra diante do povo. Amon agora é mais popular do que nunca. É um poder bastante absurdo, esse de controlar a dobra das pessoas. Como ele o adquiriu? Ele disse que os espíritos o ensinaram porque acreditavam em sua causa? Não, isso é besteira.
Sim, meu instinto também me diz isso. Mas não é assustador? E se for a nossa vez? Akashi bebeu sua água calmamente de olhos fechados, saboreando o gosto. Como policial que detestava as tríades e como Amon precisava de algumas pessoas para usarem sua revelação, Akashi decidiu ajudá-lo. Afinal, existiam todos os tipos de crime organizado. Ele tinha visto os arquivos no escritório de Amani. Sabia que alguns casos poderiam ser resolvidos, outros não. Os criminosos escapariam ou se juntariam a outra organização. E se saíssem da prisão, seriam criminosos mais experientes e procurados para contratação. Poderiam subornar os juízes ou usar sua influência para se livrar das acusações. E o pior, eles poderiam sair da prisão culpando outra pessoa. Sempre podiam recrutar novos dobradores. Era assim que funcionavam muitos casos perdidos no crime organizado. Mas ao trabalhar com Amon, Akashi garantiu que sem a dobra, mesmo que esses criminosos conseguissem escapar impunes, jamais poderiam fazer mal novamente. Os membros que tivessem sua dobra retirada jamais poderiam se juntar a outra organização criminosa. Você deve estar se perguntando o que ele tinha a ganhar com tudo isso. Bem, havia duas coisas. Satisfação total. E o mais importante, pontos de experiência. Cara, subir de nível estava ficando mais difícil a cada dia. Flashback. Supostamente, o tenente dos antidobradores segurava seus bastões e fazia sinais para os bloqueadores de Chi. Esta noite, eles estavam prestes a receber uma missão oficial, sequestrar membros da tríade tripla para obter informações. Akashi estava de pé, usando uma máscara preta com óculos de proteção verdes brilhantes que lhe permitiam enxergar na escuridão. Como sinal de confiança, Akashi pediu a Amon que o deixasse entrar. Sua desculpa era ver como os antidobradores funcionavam e se eles tinham alguma ideia maluca. Mas a verdade é que ele queria dar uma surra em alguém e acumular experiência. E assim, no início da luta, Akashi começou a combater uma tríade formada por dobradores de todos os tipos. O ataque teve como elemento surpresa e sua abordagem foi avassaladora. Akashi descobriu que era o mais trabalhador entre eles. Envie fogo, água, terra e até mesmo raios em seu caminho. Ele conseguiria reagir a tempo e nocautear alguém com um soco. O tenente olhou fixamente na direção do novato. Ele se perguntou que tipo de monstro Amon havia descoberto. Esse homem não usou bloqueio de Chi. Em vez disso, ele bloqueou a consciência dos outros dando socos em seus rostos. Isso fez lembrar da vez em que emboscaram aquele dobrador de ar e falharam miseravelmente. Até hoje, isso ainda o deixa dolorido. Quanto à semelhança em seus estilos, o tenente não acreditava que Amon incluísse um dobrador em sua operação, então não insistiu no assunto e se concentrou em seu trabalho. Essas operações continuaram acontecendo, com eles sequestrando membros do crime organizado, pois haviam obtido uma nova fonte de informações que lhes permitia localizar até mesmo as estruturas que a polícia não conseguia alcançar. Eles não faziam a menor ideia de que a polícia estava ajudando-os. Ele não estava ajudando o departamento especializado. E ao final das prisões, Akashi conseguiu subir de nível. Nome, Akashi. Nível, 30. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 5. Pontos de atributos, 10. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 19. Dobra de ondas, nível 9. Artes marciais, nível 5. Habilidades. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 20. Força, 9. Vitalidade, 20. Agilidade, 15. Resistência, 7. HP, 1000 de 1000. Chi, 500 de 500. Resistência, 350 de 350. Vantagens. Mente meditativa. Aprenda mais com menos. Pontos de experiência aumentam em 30%. Sangue espesso. Os efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano. Fim do flashback. É evidente que durante essas prisões, Akashi estava fazendo o possível para resistir ao vício em jogos de azar que havia desenvolvido. Claro, ele não sabia se Korra venceria ou não. Mas o que ele sabia era que o time dos Lobos, um time que antagonizava Korra, chegaria à final. Os ganhos aumentaram o dinheiro dele em apenas 30%. Mesmo assim, ele sabia que 30% a cada rodada representava uma taxa de crescimento exponencial, e apostou 10 milhões. Eles ganharam cerca de 5 rodadas antes de chegar à final, transformando seu capital em 37,12 milhões de yuans. Akashi havia ganho mais dinheiro com apostas esportivas do que jamais ganhará lavando dinheiro. Na verdade, parecia que ele não precisaria mais lavar dinheiro. E saber os acontecimentos futuros, mesmo que ligeiramente, não era tão inútil neste mundo. Esta noite é a noite, pensou ele, pois esta noite é o dia do plano dele e de Amon para se livrarem da Rainha da Terra. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Quem apunhalaria o outro pelas costas primeiro, isso ainda está por se descobrir. Mas é óbvio que eles acabariam se atacando mutuamente. O que você está pensando? Perguntou Lin. Carne, eu acho, respondeu Akashi. Ela revirou os olhos. Estou perguntando sobre os pensamentos, seu idiota. Você parece estar distraído ultimamente. Akashi deu uma risadinha, é mesmo? Sim. Você não chega cedo ao trabalho e sai cedo, como se tivesse outros planos, ela respondeu. Akashi colocou a mão no ombro dela. Você precisa acreditar em mim. Para quê? Perguntou ela. Akashi olhou para ela seriamente. Não importa o que vocês ouçam, vocês precisam acreditar que eu estou vivo, disse ele. Capítulo 58.
Akashi cruzou os braços com uma expressão entediada no rosto enquanto observava as partidas se desenrolarem. O suor lhe cobria o rosto e sua respiração ficava ofegante. Um desejo ardente de pegar muito dinheiro e apostá-lo estava em sua mente. Mas ele sabia que não podia fazer isso, pois aquela era a noite. Ele tinha um plano para despistar os agentes da Dai Li, que estavam presentes ali, e os igualitários atacariam esta noite e fariam um espetáculo. Sinto pena da Korra, pensou ele. Korra e sua equipe não chegaram à final. Desnecessário dizer que Mako a culpou de alguma forma. E sabendo que não era culpa dela, ela se irritou com ele e deixou a equipe para sempre, mandando-o se fuder e tudo mais. Depois disso, Azami foi quem levou a culpa por tentar acalmá-lo, e depois Bolin por ter feito uma piada. E as pessoas me chamam de mesquinho. Akashi balançou a cabeça. Naquele dia, quando Korra chorou em seu ombro e reclamou, ele se arrependeu de ter perdido um momento tão dramático. Valia a pena pagar para assistir, considerando que ainda não existem televisões e Akashi tinha uma vida em um mundo onde a TV era um entretenimento. E a namorada dele terminou com ele. Akashi sorriu de canto, sem sentir a menor culpa por arruinar a vida de alguém. Na verdade, ele pode até ter melhorado a vida dele. Azami o chamou de bandido, disse que ele era incapaz de mudar e o deixou. E Korra não tentou conquistá-lo. E assim chegamos à final. Duas equipes sentaram-se uma em frente à outra. A equipe Lobos Morcego, com seu líder de aparência frágil, estava dominando o outro time. E enquanto o outro time reagia, os árbitros agiram contra eles, alegando que houve erros e faltas, o que todos sabiam que não aconteceu. E a essa altura já era óbvio que uma injustiça estava sendo cometida contra o outro time. No entanto, ninguém conseguiu impedir o que aconteceu. Aqueles que apostaram no time adversário vaiaram. Aqueles que apostaram no time Lobos Morcego viraram a cabeça para o outro lado e fingiram não ver nada. Como disse um sábio certa vez, a corrupção só é ruim quando eu não estou envolvido nela. E Akashi apenas baixou a cabeça, balançando-a, sabendo que quem quer que tivesse apostado naquela noite não recuperaria seu dinheiro. Portanto, os vencedores são. Quando o comentarista estava prestes a anunciar o vencedor, o teto desabou repentinamente. Do estádio, entraram homens com máscaras verdes. E do telhado mais distante, fios caíam. Um homem mascarado foi quem mais chamou a atenção entre os que desciam. Amon prosseguiu, fazendo um discurso sobre como os dobradores estavam ficando fora de controle, cometendo injustiças e subornando os juízes, citando a equipe Lobos Morcego como exemplo. Akashi, por cortesia profissional, decidiu deixá-lo terminar o discurso. De acordo com os planos que haviam combinado, Akashi deveria agir como um herói. Mas, para falar a verdade, se eles não tivessem um plano, Akashi teria sequestrado um daqueles homens de verde, pegado suas roupas, se aproximado de Amon e o atacado. E se fossem muitos, ele teria que pedir reforços ao departamento de polícia. Após Amon terminar seu discurso, a primeira coisa que ele fez foi colocar o time Lobos Morcego de joelhos e, em seguida, colocar a mão em suas testas. Agora a capacidade de se curvar foi retirada, disse Amon. A equipe Lobos Morcego se levantou, atordoada, e estendeu ainda mais as mãos, tentando se dobrar. A técnica usada por Amon pareceu ser semelhante à que o Avatar usou para absorver a dobra de Ozai. Quanto a como Amon aprendeu isso, ninguém sabe, se aconteceu por causa da dobra de sangue danificando os pontos de Chi. A técnica de dobra de Chi de Yang não seria suficiente para restaurar a dobra das pessoas. E se Amon causou danos sérios usando dobra de sangue nos pontos de Chi, a cura da dobra de água deveria ser suficiente para resolver o problema. Mais uma vez, se for só uma questão de dobra de sangue e pontos de Chi, Korra não conseguiria usar sua dobra de ar no cânone depois de perder todos os outros elementos. Será que eu conseguiria aprender uma técnica assim? Pensou Akashi. Amon. Akashi se levantou e gritou. Isto é um ato de terrorismo e uso ilegal de formas proibidas de dobra. Como membro da força policial terei que levá-lo à delegacia. Ao dizer isso, todos se viraram para ele. As bochechas de Akashi permaneceram firmes e não coraram, apesar de ele se sentir envergonhado por dizer algo assim em voz alta. Seus testículos literalmente encolheram de vergonha ao se verem assim. Mais um policial corrupto, disse Amon. Você não merece minha atenção. O quê? Akashi fingiu estar zangado enquanto se levantava. Alguns homens mascarados que estavam nas arquibancadas se aproximaram dele e o atacaram. Parecia que eles se lembravam dele. Bem, ele deu uma surra neles e pediu dinheiro para retirar as acusações. Provavelmente, eles se lembrariam dele todas as noites antes de dormir e todos os dias ao acordar. Eles se aproximaram para atacar. Mas como aquela arena não era propriedade de Akashi, ele não se conteve. E com alguns movimentos de dobra de ar, ele os fez voar para longe. Olhando fixamente para Amon, ele se agachou e reuniu o ar ao seu redor. Ao empurrar as mãos para trás, o ar o impulsionou para frente, fazendo voar em direção a eles. Naquele instante, Amon olhou para o tenente e estendeu-lhe a mão, exigindo a haste elétrica. O tenente entregou-lhe o objeto sem hesitar, demonstrando o quanto confiava cegamente nas decisões de Amon. Amon girou o gatilho, faíscas elétricas dançando no asfalto, mostrando a todos o quão perigoso era. E então ele mirou em Akashi e o arremessou. Akashi fingiu surpresa. Ele poderia facilmente aparar um ataque desses, mas deixou-se ser atingido. Seu merda, pensou Akashi enquanto inclinava a cabeça para trás e caía em direção à água sob o anel.
E naquele instante, a cauda de um grande tubarão surgiu nadando em direção a Akashi, chocando a todos. Akashi afundou profundamente junto com o tubarão. E logo, apenas sangue apareceu na superfície da água, fazendo com que alguns na multidão desmaiassem, enquanto outros tapavam a boca em choque. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!